Salve rapaziada, ligado aqui na Rocket Salto. Malco aqui para mais um vídeo, mais um dia, mais um dólar, titios. E hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre uma lenda que não era uma lenda, que era uma lenda, não entregou o que a lenda deveria entregar, mas entregou anos depois. E hoje a gente vai falar, rapaziada, sobre o R32 GT. Não é R32? Não. A gente vai falar sobre o HKS Zero Aro, ou Zero R, ou Zero Aro. Vocês escolhem qual a pronúncia. Um carro desenvolvido pela HKS, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, mas assim... Vocês conhecem de verdade, rapaziada? Acredito que no vídeo de hoje vocês vão partir a conhecer esse carro e a história maluca que tem sobre ele, demorou? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se você já é inscrito, deixa aquele joinha pra ajudar. E comenta aí, rapaziada, vocês conheciam ou não? Mano, eu quero saber. Quem conhecia a história desse carro, rapaziada? Seguinte, tios, o ano é 1989, 15 anos após a Nissan decretar a parada total da linha GTR nos Skylines, o GTR voltava à linha, rapaziada. E muitas preparadoras, obviamente, iriam aproveitar, porque era uma crescente gigantesca no final dos anos 80, com a preparação dos motores, e você tinha um motor maravilhoso sendo produzido ali, né, um pico gigantesco de tecnologia e engenharia, e muitas preparadoras, tios, acabavam aproveitando para montar os seus carros próprios, sabe? Na base daqueles carros, mas montavam os seus carros próprios. Então, tipo, você tinha a Tommy Kaira com os aros, o 32 GTR, ela fez o Tommy Kaira R. Você tinha a Apex com o A450. Esse é um carro que pouquíssimas pessoas conhecem, né? E a HKS veio com o Zero R, que era basicamente, a ideia da HKS era legalizar esses carros não como o Nissan Skyline, rapaziada, mas sim de fato como a HKS Zero R. O primeiro protótipo desse carro, rapaziada, foi apresentado em 1991. O que eles apresentavam era basicamente um R32 com um body kit feito pela HKS, né? Acho que não só o para-choque dianteiro, com aqueles faróis de milha bem grandes que lembram os carros de rally. O para-choque traseiro é um bagulho muito único do Zero R, né, rapaziada? Não tem como confundir com outro carro. A HKS apresentou aquele carro em 91 como um carro que teria 450 cavalos, já numa configuração de single turbo, não a mais com duas turbinas. Então a gente tinha um single turbo ali relativamente grande, que era uma turbina HKS, era uma TA45S, né? E você tinha tudo HKS, pistão, biela, comandos, mola, prato, válvula, bomba de óleo. Naquela época eles já tinham a F-Conv Pro, né? Ali a F-Conv Pro, que é uma piggyback que funciona em conjunto com a ECU original do carro. E o primeiro comercial que eles fizeram, que é o carro rodando assim nas ruas alemãs, rapaziada. O carro rodando na Autobahn e em Nürburgring, né? Eles apresentavam naquele comercial falando que o carro era um 2.7, 420 cavalos, 40 kg de torque. Aquela de fato foi a apresentação do carro, sabe? Ele chegou ali em 91. Todo aquele comercial da HKS ganhando prêmio no Tokyo Auto Salão. Só que, rapaziada, o desenvolvimento desse carro, rapaziada, hoje falam que custou mais ou menos ali 100 milhões de ienes. Praticamente 3 milhões e 800 mil reais hoje. Então assim, de 91 a 94, rapaziada, a HKS tentou resolver os problemas que ela tinha burocráticos em fazer o carro virar uma HKS Zero Aro, de deixar de ser um Nissan Skyline GTR. Então assim, de 91 a 94 eles passaram por esse processo, eles já tinham alguns carros feitos, tá? Nenhum deles tinham sido documentados para rua, nenhum dos carros tinham sido licenciados para rua, tá? Então nenhum tinha documento. E foi quando ali em 1994 eles desistiram do projeto do Zero R. Todo o processo burocrático do Japão para eles conseguirem fazer com que o carro se tornasse um HKS necessitava de teste de colisão, rapaziada, teste de batida. Aqueles que vocês veem os carros batendo, viram e batendo a tanto por hora, a batida de lateral, porque precisaria ser feito. E imagina, rapaziada, eles já tinham investido 3 milhões e 800, certo, nesses carros. Para eles usarem carros para baterem, quanto não iria subir esse gasto? Então foi aí que se tornou inviável e o projeto foi cancelado. Só que nessa época eles já tinham 4 Zero R prontos, tá? Eles já tinham 4 na época. Um deles é o Zero R que todo mundo conhece, que é o mais famoso, que é o que foi parar em Brunei, que é um branco perolado, né? Esse carro foi, se eu não me engano, ele foi vendido há pouco tempo, né? Era do Sultão de Brunei, mas acabou sendo vendido para outra pessoa que acabou tomando conta do carro de fato. A partir de 94
para frente esses carros, o que aconteceu com esses carros? Um tinha sido vendido para o Sultão de Brunei e outros 3 tinham sido vendidos internamente no Japão. Os outros carros que já estavam preparados ficaram abandonados, rapaziada. Então você tinha um spec do que a gente pode chamar ali a versão 1 do 0R. E assim, rapaziada, durante toda a vida do 0R, desde o começo do projeto em 91 até o final, né, que a gente vai contando, ele passou por 4 versões, tá? Então se você vê um 0R, eles não são iguais, tá? São 4 versões diferentes do 0R, você consegue diferenciar. Tanto que a primeira versão desse carro, ele rodava com rodas feitas pela fabricante italiana Tecno Magnesio, tá? Eram rodas 18x9, feitas especialmente para esse projeto. Na sua segunda versão, o carro foi apresentado com as rodas AVS VS6. Parecem rodas Toyota, mas não são, rapaziada. Sem o center cap, elas não parecem tanto, mas com o center cap elas parecem demais. Em 94, rapaziada, quando o projeto foi cancelado porque a HKS não conseguia lidar com os problemas burocráticos para tornar o carro um HKS, ele foi cancelado não só por esse motivo, mas também pelo motivo de um ano depois o GT-R 33 iria ser lançado, né? Então assim, qual era o sentido de você lançar um carro que já estava velho, né? Mais caro do que o atual, né? Mais caro do que o carro que nem tinha sido lançado ainda, porque o R33, quando ele foi lançado, o GT-R, né? Vamos pegar o Série 1, e lembrando, rapaziada, todos os R32, o Zero Aro, eles são no GT-R Série 2. Um ano depois ali, pouco menos de um ano depois, iria ser lançado o R33. Para vocês terem ideia de preço, o Zero Aro tem ideia de que as 4 unidades foram vendidas por 13 milhões de ienes. Isso dá mais ou menos aí 480 mil. Dá mais ou menos isso daí, rapaziada, 480 mil reais hoje. E um R33 0 km, naquela época, custava 4 milhões e 800. Era quase 3 GT-R R33 que nem haviam sido lançados, rapaziada. Então isso fez com que a HKS parasse o projeto e basicamente abandonasse esses carros, tá? Esses carros, o resto dos carros, se eu não me engano, 8 carros ficaram abandonados no terreno da HKS, tá? Tem fotos aí, vocês estão vendo. Os carros ficaram abandonados literalmente até 2005, 2004, 2005, quando a HKS resolveu relançar esses carros, né? Aproveitando, né, que eles tinham se tornado uma lenda, sabendo que eles iriam vender, mas não tentando legalizarem o carro como um HKS, né? Eles iriam vender os carros como Nissan Skyline. Só que os carros como eles ficaram muito tempo, né, eles precisaram de uma breve restauração, rapaziada. E mano, e aquilo, rapaziada? Tá fazendo uma coisa? Pô, já faz outra, né? E foi nessa que eles resolveram atualizar o carro inteiro, rapaziada. Uma das coisas que marca bastante o Zero Aro quando você olha a interna dele, não são só os bancos recaros, mas a parte traseira que não tem os bancos é uma coisa engraçada, porque aonde ficariam os bancos traseiros, na realidade passou a ser o tanque de combustível. Por quê, rapaziada? Como você vê o para-choque traseiro, você vê aquelas ponteiras saindo ali, eles precisavam de espaço para alocar os abafadores traseiros, rapaziada. Então, para alocar os abafadores traseiros, eles subiram o tanque para dentro do cockpit, mais ou menos ali, né? Fizeram fechado, mas subiram o tanque para as costas do motorista. Depois deles passarem 10 anos abandonados, né, rapaziada? A HKS resolveu retomar o projeto deles e foi nessa que ela atualizou, para que eu digo ali, a terceira fase ou terceira geração do Zero R, né? Que você tem um RB26 ali, mas ele já não é mais um single turbo. Você já tem um RB26 com 2 turbinas, porém não era um RB26 qualquer, tá? Era um RB28 com o bloco GT500, o bloco RB26 RRR, rapaziada, um dos blocos mais raros que tem e um dos blocos mais caros que existe de RB26, por conta de espessura das paredes dos cilindros, rapaziada. Aquilo ali não quebra nem que Deus queira. Uma das coisas mais legais também que eles fizeram nesse motor, né, aproveitando a atualização, eles colocaram, rapaziada, um variador de comando no RB26, né? Então eles instalaram ali basicamente um VCT no RB26 só na admissão, não era no escape, tá? Então só na admissão ali um variador de comando. E o carro que antes tinha 450 cavalos passou a ter 600 cavalos. Para 2005 já é algo
né? Já é algo bem bacana. E antes esse carro que tinha um câmbio de 5 marchas sequencial, rapaziada, que era um câmbio Hollinger, passou a ser equipado com o Getrag 6 marchas. Essa foi a mudança para 2005, rapaziada, tá? Teve a mudança para 2006, tá? As últimas unidades. Então, para 2006 eles fizeram as seguintes mudanças. Em 2005 eles utilizavam os freios AP de 6 pistões na frente, 4 pistões na traseira. E ele passou a utilizar em 2006 freios Brembo de 4 pistões na dianteira e na traseira. E não só isso, mas ele também mudou de roda, rapaziada. Ele passou a usar as Volt Progressive Spoke. Em 2006, rapaziada, também fizeram outra mudança no carro, né? O carro que antes tinha um câmbio sequencial. Lembrando, rapaziada, ele mantinha o Atessa e o Raikas ativado, tá? Mas enfim, o carro que nasceu com um câmbio sequencial de 5 marchas passou a ter um Getrag de 6 marchas, agora passava a ter um câmbio de 5 marchas original do R32. E essa última versão, ele era equipado com as Race Progressive ME, que eram rodas muito bonitas, rapaziada, vou falar pra vocês. Que rodas bonitas, rapaziada. Hoje, existem muitas unidades catalogadas do 0R, mas não se sabe quantas unidades foram feitas de fato. O HKS não fala isso, né? Talvez por ser um passado que a HKS não queira lembrar, né? Não foi muito bom, mas se sabem de várias unidades, né? Tem até 3 unidades que estão sempre juntas, tem até uma foto delas, que era uma foto bem bonita, acho que era o prata, o branco no meio e o preto do lado. Depois tem uma foto deles 7 anos depois, que aí vem o prata, e aí o que era branco virou roxo, né? Esse que virou roxo, ele era branco, virou vermelho. Esse que vocês estão vendo, ele virou vermelho, depois ele virou roxo, né? Esse carro ele é bem especial porque ele é um dos 0Rs, ele é o 0R mais potente que existe, né? Que se sabe, porque ele é um carro de 800 cavalos, um single turbo gigantesco. Ele que é um das últimas gerações, ele tem um RB26 atualizado, não é um dos primeiros 4. E o preto que ainda se mantém original, né? Da foto, né? Existe foto desses carros 000 ainda dentro do galpão da HKS. Eles nem tinham recebido as rodas da Tecno Magnésio, mas eles estavam lá aguardando as rodas, aguardando, né, a burocracia da documentação para serem, enfim, legalizados. Mas não foi o que aconteceu. A HKS preferiu, né, não investir, não colocar esse dinheiro porque ela sabia que não iria retornar, né? Se vocês fizerem as contas básicas, rapaziada, só para pagar o projeto e pagar os custos, mano, seria inviável, né? Totalmente inviável. Mas mesmo assim, 10 anos depois eles fizeram isso acontecer, né? O carro não deixa de ser um ícone, o carro é uma lenda JDM, né? Que as pessoas conhecem de bater o olho, né? Não só na dianteira, mas quanto na traseira. É um carro que não deixa de ser incrível pela engenharia que foi colocada nele, toda a engenharia aplicada nele, mas é um carro, mais um dos carros JDM que não tiveram sucesso, né? É que nem o Mazda 787B, né? Sabe, ele tem toda aquela lenda por trás dele, mas não é um carro que acumula vitórias, né, rapaziada? Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, falando sobre um pouco sobre esse carro, né? Um carro que tem uma história muito... Um carro que tem uma história muito obscura, sabe? Não tem muitos detalhes, as coisas aconteceram tudo por trás dos panos, e os carros foram vendidos por trás dos panos, e até hoje ninguém sabe muitas coisas. Então, assim, é difícil, fica escasso trazer coisas pra vocês, mas tudo que deu, eu trouxe, e eu espero que vocês tenham curtido, demorou? Tamo juntos, titios, é isso, ó, beijo no coração de vocês.